Hoje, dia 19 de junho de 2023, a Lei Seca está completando 15 anos. Sabia disso? Para conversar conosco sobre esse assunto, já está na linha o diretor-geral do Detran DF, Marcelo Portela. Muito bom dia, bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, e bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigada pela participação. Então vamos recapitular. A Lei Seca é uma lei de 19 de junho de 2008, que alterou o Código de Trânsito do Brasil e que visa, dentre outras coisas, punir quem dirige alcoolizado, mas acima disso reduzir as mortes no trânsito, não é isso? Isso, essa lei está completando 15 anos e, sim, temos todas as nossas estatísticas apontando que foi um grande acerto dos nossos legisladores e, efetivamente, após a implementação dessa lei, o nosso gráfico de mortes no trânsito ele vem caindo todos os dias a ponto de apontar assim, uma queda substancial e que chega a 50%, a mais de 50% das mortes registradas de 2008 para cá. Levando em consideração que a nossa população só aumenta e o número de veículos nas ruas também só aumenta, essa redução dessas mortes é substancial. Se for comparado proporcionalmente ao número de pessoas, né, o número de habitantes e o número de veículos nas ruas, esse percentual ele é ainda maior, né? É bem maior. Nós estamos falando de números absolutos, 51,52% de diminuição no número das mortes. Só para ter uma ideia, Ariane, em 2000, antes da implementação dessa lei, eram registrados 500 mortes por ano no Distrito Federal. Uhum. E depois da implementação dessa lei, no último ano, de 2022 para cá, foram 224. É claro que a gente gostaria que fosse nenhuma morte no trânsito, sim, mas a gente vê que de 2008 para cá houve uma evolução muito grande. Muito bom. E é bom a gente levar em consideração esse ponto, não é? A população aumenta, a gente tem mais carros nas ruas, mais gente circulando e as mortes diminuem. Realmente chama bastante atenção mesmo. Isso mesmo. Nós estamos atingindo números assim muito interessantes e eu queria dizer que isso não se deve apenas, exclusivamente à questão da lei seca, né? Mas nós temos diversas outras ações que correm em paralelo, ações educativas, ações de engenharia e ações também do nosso esforço legal de fiscalização, né? A gente chama os 3 Es, né? Os especialistas costumam dizer que o investimento nos 3 Es, né? Educação, na engenharia e no esforço legal de fiscalização é que faz com que esses resultados cheguem a ser alcançados. Marcelo Portela, uma alegria contar com você aqui na Nova Brasil FM. As leis no Brasil, a gente costuma ver muitas leis serem aprovadas, se faz um auê muito grande quando elas são aprovadas e no dia seguinte fica se perguntando quem vai fiscalizar. O outro problema é que muitas leis são aprovadas, passa um ano, passa 2 anos, essa lei morre, fica ali só no papel e a coisa não se efetiva. Com a lei seca, não. A lei seca ela foi 15 anos atrás aprovada no Brasil, entrou em vigor, fez-se de fato um auê, foi uma mudança de cultura, uma mudança de entendimento sobre a forma de dirigir, muita fiscalização, essa fiscalização se mantém, não tem hoje uma pessoa que não saia no fim de semana, que se ousar beber e dirigir, que não pense, será que vai ter uma blitzinha do Detran aqui na saída dessa festa, na rua desse restaurante? Eu te pergunto, Marcelo, qual foi o segredo? Por que que a lei seca é uma lei que pegou no Brasil e isso é uma raridade? Foi bem colocado, muito bem colocado, Diego. O que eu tenho a dizer é o seguinte, só para vocês terem uma ideia também, eu gosto de citar os números para a gente ter real ciência da dimensão do alcance dessa lei. Em 2008, quando a lei entrou em vigor, nós
aqui no DF, nós registramos 2.633 autuações por conta de condução de veículos após ingestão de álcool. 2.633 em 2008. Em 2022, porque os números de 2023 ainda não estão fechados, em 2022 foram 31.442 autuações. Ou seja, passamos de 2.600 para 31.442 autuações. Esses números são tão elevados que a gente chega a uma média de 86 motoristas sendo flagrados conduzindo veículos após ingestão de álcool no Distrito Federal. Por dia, 86, uma média de 86 condutores. Isso passa para a população exatamente isso que você acabou de informar, que não é um bom negócio aqui no Distrito Federal você ingerir bebidas alcoólicas e em seguida dirigir. Porque as pessoas que têm esse hábito, a grande maioria já foi abordado numa blitz, ou do Detran, ou da PM, do DR, dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal. E eu posso afirmar que não é uma boa medida você beber e dirigir. Por quê eu digo isso? Porque só a multa, ela chega a quase R$3.000, além das outras penalidades, de você perder a carteira e etc. Com esse valor R$3.000, hoje em dia, você pode pegar uma condução por aplicativo, um táxi, chegar em segurança em casa por muito tempo. Sim. Ou seja, esses R$3.000, se você fizer a conta na ponta do lápis, não vale a pena você correr o risco de ingerir bebidas alcoólicas e em seguida você assumir a direção do veículo. Sem contar o risco, né, a sua própria vida, das pessoas que estão no veículo com você e de terceiros, né, que estão os pedestres, os outros motoristas. Olha só para o ouvinte ficar situado e atualizado, de acordo com o Código de Trânsito, quem bebe e depois dirige comete uma infração gravíssima que tem, então, essa multa de R$ 2.934,70. Essa pessoa vai ter também o direito de dirigir suspenso por 1 ano. Caso ela seja reincidente num período de até 12 meses, a multa dobra, então chega a beirar os R$6.000 e essa conduta pode ser considerada crime, ou seja, esse motorista, além de multado, pode ser preso se o resultado do teste indicar uma concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Agora, quem se recusa a fazer o teste do bafômetro também comete a infração. Como é que está isso hoje, Marcelo? Isso, o que acontece? Você, por lei, você não pode obrigar aquela pessoa a fazer o teste do etilômetro, né, ou do bafômetro, conhecido como bafômetro. Uhum. Você não pode obrigar essa pessoa coercitivamente a fazer o teste. Ocorre que, quando a pessoa se nega a fazer o teste, as penalidades são as mesmas, né? Havendo a negativa, essa pessoa vai sofrer essa penalidade de ter que pagar a multa, né, nesse valor de quase R$3.000, e a sua habilitação também será suspensa pelo período de 1 ano. Ou seja, as penalidades são exatamente as mesmas para aquele que assopra o bafômetro e é verificado que ele realmente ingeriu bebida alcoólica, e para aquele que se nega a assoprar o bafômetro, né? O que ocorre é que, às vezes, a quantidade de álcool ingerida por essa pessoa é tão alta que, por vezes, isso repercute, inclusive, na esfera criminal. Porque a partir do momento que passa de um certo limite a ingestão de álcool, né, que é detectada pelo etilômetro, obrigatoriamente essa pessoa tem que ser levada à delegacia e será autuada em flagrante por embriaguez ao volante. Marcelo Portela, diretor-geral do Detran do DF, conversando com a Nova Brasil FM ao vivo, neste 19 de junho, dia em que comemoramos 15 anos de lei seca. O verbo é esse mesmo, estamos comemorando 15 anos de lei seca. Estou gostando de ver, Marcelo Portela, que você é delegado da Polícia Civil também, então você tem os números aí, trabalha com os dados, as estatísticas na ponta da língua. Isso é importante para a gente também se sentir mais seguro em relação ao comando aqui do Detran do DF. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. No início da lei,
muito se debateu e se discutiu na sociedade também sobre se não era exagerada demais a lei. E o padre que celebra a missa, que toma um vinho, vai sair de uma igreja para outra para celebrar outra missa, for parado na blitz, e o bombom de licor, e se eu puder tomar só uma taça de vinho no almoço com a minha esposa. Qual o entendimento que você tem hoje dessa discussão toda que a gente teve, que vez ou outra ela surge, Marcelo? Diego, como você bem falou, eu sou delegado de polícia de carreira e trabalhei muito tempo nas delegacias recebendo toda sorte de ocorrências policiais. E o que a gente verifica é o seguinte: a gente que é operador do direito, a gente não pode ficar fazendo juízo se essa lei é positiva ou se não é. A partir do momento que ela entrou em vigor, a nossa função como operador do direito é fazê-la ser cumprida, né? E estando na delegacia, a gente recebe ao mesmo tempo também ocorrências de natureza muito mais grave do que o simples cidadão que vai lá e sopra um bafômetro e dá positivo, né? A gente recebe aquelas ocorrências em que pessoas perderam a vida, né? Às vezes de forma muito banal, em decorrência de pessoas que estão dirigindo embriagadas. Isso ocorre com frequência. E quando chega à delegacia, essas famílias que realmente sofrem, são despedaçadas por um ato assim irresponsável, né, de um condutor de um veículo que está completamente embriagado, a gente tem a percepção que a lei ela é correta. Ela veio para ficar, como você mesmo falou, os resultados estão aí para todos verem, e realmente o que mais chama atenção é isso, que preserva vidas, né? A gente consegue com isso evitar muitas ocorrências de natureza grave que certamente iriam ocorrer se não houvesse esse tipo de fiscalização. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui que talvez possa ser interessante para o nosso ouvinte. É mais homem ou mais mulher que é pego em blitz embriagado, ou isso não faz diferença? A lei seca, pela nossa percepção, é uma legislação bem democrática, porque ela realmente atinge tanto homens quanto mulheres de uma forma sistemática. Se a gente costuma dizer muito, né, que se você ingere bebida alcoólica, a gente não tem nada contra quem ingere bebida alcoólica, né? Você ingerir bebida alcoólica, se roubar, volta para casa de carona ou com algum motorista de aplicativo, algum táxi, não há problema algum com relação a isso. Mas se você beber e dirigir, você coloca a sua pessoa em risco e você coloca terceiros, né, vida de terceiros em risco. Então, tanto os homens quanto as mulheres se envolvem sistematicamente nesse tipo de ocorrência. Eu queria dizer também, é bom que isso fique bem claro, que essas autuações de lei seca no Distrito Federal, elas atingem um número proporcional elevadíssimo. Ou seja, dentro do Distrito Federal, no nosso quadradinho, a lei realmente ela é aplicada. A gente tem isso como meta de uma política realmente para procurar evitar os acidentes graves, principalmente, e a gente verifica que nos estados há uma dificuldade, talvez pela questão territorial, de fazer cumprir essa lei efetivamente, principalmente no interior, né? Então a gente constata pelos nossos números aqui que o DF é uma das unidades da federação em que mais se aplica a questão da lei seca. E isso é um orgulho para nós, porque isso reflete diretamente na questão do trânsito. Então a gente tem tantas pautas positivas no trânsito, né? Temos a nossa faixa de pedestres que é respeitada, é um orgulho da população do Distrito Federal, a questão das faixas, do respeito às faixas. O nosso trânsito ele vem alcançando números expressivos na questão da redução das mortes, da redução de acidentes. Nós investimos muito, maciçamente, na fiscalização eletrônica também, que inibe as altas velocidades no trânsito. Então, assim, a questão da educação no trânsito, hoje nós estamos com
com um evento comemorativo no Conjunto Nacional, com exposição de diversos veículos envolvidos inclusive em acidentes, as nossas questões educativas, distribuição de panfletos em locais de muito movimento. Então, assim, essa campanha visa preservar vidas. Então, a gente comemora a questão da lei seca e a população do Distrito Federal pode ter certeza que aqui em Brasília nós fazemos cumprir a lei e os resultados estão aí para todos para que todos possam aferir. Muito bem. Este foi Marcelo Portela, diretor-geral do Detran DF, falando conosco sobre esses 15 anos da Lei Seca. Agradeço muito a participação, Marcelo. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil FM. Eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM, que é uma FM que eu procuro sempre escutar e gosto muito, viu, da programação. Opa, coisa boa. Obrigado pela audiência. Excelente semana, Marcelo. Bom dia.